Olá, que o Senhor Deus abençoe sua vida. Que bom que você está com a gente para aprender um pouquinho mais. Estamos juntos aqui para aprendermos. Hoje eu quero falar um pouco sobre algo que está causando uma certa revolta para quem tem realmente paixão, amor pela palavra de Deus. É com relação às leis que o mundo vem liberando com relação ao casamento. Então, estão tentando invalidar, estão tentando colocar a sociedade, na verdade a sociedade, uma grande parte já entrou nessa situação da influência, da contramão da Bíblia Sagrada com relação ao casamento, ou seja, a liberação de muitas coisas quando se fala em casamento. E nessa relação, eu quero trazer aqui pontos essenciais, né? Os mais essenciais, na verdade, com todo respeito, é uma certa revolta que a gente está tendo com relação a essa temática. Que Deus te ajude, te abençoe e acompanhe este ensino, porque eu quero trazer rapidamente, não é? Com relação ao casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel e monossomático. Quero falar sobre esses pontos rapidamente, de uma forma resumida, para que você possa de repente até anotar, se você tiver interesse, não é, em escrever para não se esquecer, ou você refaça aí a visão e a audição desse vídeo. Quando falamos com relação a casamento, a Bíblia diz, no capítulo 13 de Hebreus, no versículo de número 4, nos diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quando nós vemos essa expressão venerado, seja venerado, seja respeitado, seja honrado o casamento e o leito sem mácula, cama sem pecado. O que é casamento? Casamento, biblicamente, é heterossexual. É de forma hétero. E o que é ser hétero? O casamento, quando é hétero, biblicamente, é quando há a atração de homem com mulher. Homem com mulher. Estou falando com relação às leis que o mundo está fazendo com que a sociedade e a igreja, de certa forma, entrem na contramão de direção da palavra de Deus. Estão indo contra aquilo que está determinado, que o Senhor Deus instituiu para o casal. Casal, homem e mulher. Então, heterossexual, casamento heterossexual é o casamento entre homem e mulher, para que haja o quê? Multiplicação das vidas e também na questão do prazer do casal, homem e mulher. A Bíblia nos orienta e nos ensina exatamente isso, que o homem deixará a casa de seu pai e de sua mãe e se unirá à mulher. O homem deixará a casa do pai e da mãe e se unirá à mulher. E isso é um casamento hétero. Como eu disse, eu quero ser bem resumido, quero ser bem sucinto. O que é um casamento? O casamento, a Bíblia orienta que deve ser o quê? Monogâmico. O que é um casamento monogâmico? É o casamento que o homem, ele se casa com uma parceira apenas. A mulher se casa com um parceiro apenas. Mas nós vemos por aí uma certa liberalidade, não é? Entrando então na contramão de direção daquilo que Deus instituiu. Então, mais válido, não é? Mais respeitoso, mais venerado, não é? Deve ser o quê? A palavra de Deus. Pedro teve um problema sério em Jerusalém por conta disso. Quando os homens queriam que Pedro desobedecesse aquilo que estava escrito, e ele disse: olha, me importa mais obedecer o meu Deus do que a vocês, homens da terra. Vocês têm suas leis. Nós obedecemos as suas leis, mas naquilo que a palavra de Deus nos institui, aquilo que Deus fala em sua boca do que nós devemos fazer ou não fazer, nós preferimos obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser invalidada. Desculpe meus amigos e amigas, independente de qualquer religião, eu estou realmente de certa forma revoltado com isso. Então, o casamento deve ser monogâmico. Casado um homem com uma mulher, mulher casada com uma só pessoa. A Bíblia diz: marido de uma só mulher, não é? E vice-versa. O casamento também deve ser o quê? Monossomático. O que é um casamento monossomático? Quando alguém se casa e tem relação sexual,
essa relação sexual, ela gera um pacto de sangue, é um pacto de amigos. Talvez alguém já estudou sobre isso, não posso detalhar isso aqui agora, quem sabe numa outra oportunidade. Quer ver uma coisa assim que eu posso falar, ser bem drástico? Paulo fala assim, se um homem tiver relação com uma prostituta, se um homem tiver relação com uma meretriz, ele faz um corpo com ela. Por quê? Por causa do pacto de sangue. Porque na relação sexual, no momento em que há a relação, a movimentação abrasiva entre homem e mulher, aquilo vai fazer o quê? Com que haja microcerações nos dois membros, homem e mulher. Tá? Então, essa microceração são vasos que saem, eles extravasam sangue, tanto do homem como da mulher. Então, há um pacto de sangue na hora da relação sexual. Então, quando a Bíblia fala que o casamento deve ser monossomático, deve ser o quê? Um corpo. Quando o Senhor Deus diz assim, vocês são dois, mas se transformarão em um só corpo. Por quê? Por conta da relação sexual. Ah, mas eu já tive relação já com 30, 50, 100 pessoas. Pois bem, isso vai ser levado em conta lá no dia do juízo. Você se casou com várias pessoas. O que é casamento? É papel? É importante, sim, mas o casamento verdadeiro é quando se consuma na relação sexual. Isso é casamento. Assim como era lá no passado. Não havia papel, havia relação sexual. E em algumas situações, a prova da relação sexual era verdadeiramente o quê? A evidência de um casamento, a consumação de um casamento. Se pegava o pano do sangue da virgem no casamento, quando havia o rompimento do ímen, e se mostrava para os parentes, para a sociedade que estava ali junta, para comprovar a consumação do casamento. Aí eles diziam, estão casados. Então, é importante sim o papel, por conta de alguns abusos que há por aí, não é? Que já houve por aí, inclusive, no passado, naquele tempo muito antigo, não é? Quando os homens abandonavam a mulher, os filhos, e pegava toda a herança, era tudo dele. A mulher que se vire com os filhos. Então, o documento, o papel, dá o direito a ambos. Isso é importante. Mas o casamento, quando eu falo sobre o casamento monossomático, bíblico, tá? É quando o casal realmente se une um com o outro e são os dois, mais ninguém, somente os dois, porque isso será levado em conta. E o casamento também, no nosso último ponto, o casamento deve ser indissolúvel. O casamento não pode ser desfeito. O casamento não pode ser dividido. Não pode. Não pode se romper um casamento. A partir do momento, mas eu me casei pensando assim, se não der certo eu separo. Tá errado, biblicamente está errado. Mas eu não imaginei que isso ia acontecer. Como foi o seu namoro, o seu noivado? Havia umas briguinhas, alguns conflitos. Pois bem, sabe o que era aquilo? Era um toquinho que Deus dava para você. Aquilo era um ensaio para o sofrimento no casamento. Era um ensaio. Então, quando você vê que na sua relação, no namoro, no noivado, é uma preparação para você conhecer o outro. Vocês não são obrigados a se casar. Então, a partir do momento que você tem um namoro e um noivado conturbado, isso é um ensaio. Você está ensaiando o sofrimento no casamento. Então, por favor, desfaça. Tire o seu anel de noivado e tchau. Viu? Deus não vai ser contra a sua pessoa. Deus vai te amar pela sua decisão inteligente e sábia. Tá? Então, o casamento, a partir do momento que já casou, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, viu? Se já casou, é indissolúvel. Não tem mais para onde ir. Comeu a carne, vai roer o osso até o fim. Foi como o Senhor Deus ensinou. Porque quando um casamento é rompido, guarde o tema. O casamento deve ser indissolúvel, indivisível. O casamento não pode ser desfeito. Então, você casou, mesmo com aquela conturbação no noivado, no casamento. O que você deve fazer agora? É entender que na sua relação agora como casados, vocês têm que entender que Deus vai interferir nesse casamento para ajudar vocês. Vocês precisam agora se esforçar, porque contra isso, sabe o que é isso? Dureza de coração, como Jesus disse. Os homens se separam por causa da dureza do coração, disse Jesus, capítulo 19 de Mateus. Então, o seu coração deve estar realmente, sua mente deve estar consciente que a partir do momento que você se casa, não se separa mais, a não ser por conta da prostituição, do adultério, da traição. Caso contrário, precisa haver o quê? Um acordo.
precisam estudar a mudança de caráter, de comportamento, para que isso dê certo, tendo a intervenção, a ajuda, o auxílio de Deus. A gente aprendeu que marido e mulher não podem viver sozinhos, achando que só os dois vão fazer com que o casamento dê certo. Tem que haver o triângulo. Quem que pode estar acima nesse triângulo? Deus aqui em cima, marido e mulher. Não está dando certo? Deus no casamento. E quando Deus entra no casamento, Ele muda o caráter. Ele muda sua personalidade. Não há desculpa para casamento. Contra um casamento indissolúvel é só dureza de coração. É isso que faz com que o casal se separe. O seu casamento está doente? Seu casamento está enfermo? É só através de um remédio chamado perdão que vai resolver. Se você não tem esse remédio, seu casamento só vai à bancarrota. Vamos colocar aqui perda. Vamos pegar essa expressão perda, não é? Para depois a gente conversar um pouquinho sobre o resultado. O diminutivo de perda, perdinha. O aumentativo de perda, perdão. Então, o que é perdão? É a perda da razão, não é perda do juízo. É a perda da razão. Eu perdi a razão. Então, vou pegar essa razão que eu perdi e dar para o outro que está errado, mas você está dando a sua razão para ele. Por quê? Porque você sabe perdoar como Jesus o fez. Ah, mas eu sou um ser humano. Jesus também foi humano. Ele foi humanizado. Ele nasceu de uma mulher. Tá? Então, ele no mundo foi o exemplo para todos nós. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas olha, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele se compara aos seres humanos. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou humano, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Tenham o meu exemplo. Então, casamento está doente, é perdão. Tá? O resultado do aumentativo da perda, perdão. O resultado da perda, dar razão ao outro. 490 vezes em um dia, se precisar perdoar, Jesus diz: perdoe. 7 vezes 70, ou 70 vezes 7, 490 vezes deve perdoar no casamento ou em qualquer outra circunstância, mas especificamente no casamento, perdoe 490 vezes em um dia, se precisar. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, porque isso trata, mexe, reflete na sua salvação. O casamento, guarde, ele não pode ser invalidado pelas leis deste mundo, pelo amor de Deus. Entenda isso. Vá pela Bíblia Sagrada, ame esse livro, leia a Bíblia antes de obedecer leis humanas. Então o casamento deve ser hétero, o casamento deve ser monogâmico, monossomático e indissolúvel. Ah, mas eu esqueci. Então, veja mais uma vez este vídeo, nos honre e nos abençoe, em nome de Jesus, com o seu like, compartilhe, se inscreva e convide a outras pessoas para que venham aprender a palavra de Deus junto com a gente. Porque o que eu sei não vem de mim, eu recebi do Senhor e assim vos entrego, como disse Paulo. Deus em Cristo te abençoe, te ajude e te guarde, para que essas leis não venham invalidar e te colocar na contramão de direção da palavra do nosso Deus.